o facto de sermos um dos concelhos do país com o maior risco de incêndio. Aliás, a novidade aqui é existir um ranking onde identifica os 20 municípios com maior risco. Se nos recordarmos, todos os anos e nas notícias com alguma regularidade, aliás, diariamente, o Sardual é dos municípios que tem o nível mais elevado de risco de incêndio durante o período de verão. Por isso não há aqui novidade absolutamente alguma. A novidade, sim, é como é que fazemos, o que é que devemos fazer perante estes dados que temos, perante mais uma referência que temos em relação àquilo que devemos todos fazer. E o que é que tem sido feito? Como é que está o Sardual hoje, tendo em conta a época de verão de incêndios que se aproxima? Há várias vertentes que podemos abordar. Uma delas é aquela que eu ando a dizer há muito tempo, que tem que ser repensada toda a nossa estrutura de proteção Não civil. fala do DECIF e atual DECIR? Sim, não é por falhas do DECIF ou DECIR, como quisermos, que as coisas não têm corrido bem. Falta às vezes, o que falha é por falta de meios para executar devidamente estes dispositivos. Porquê? Porque realmente há uma estrutura, como eu costumo dizer, e tenho dito com alguma vulgaridade, alguma regularidade, que está assente em pés de barro, sendo certo que há neste momento sinais de que as coisas estão a alterar, que as coisas estão a mudar e há realmente também este ano uma novidade, que é a consciencialização que as populações têm no trabalho que eles estão a fazer, seja na limpeza dos 100 metros em volta dos aglomerados ou dos 50 metros em volta das habitações. Há também um trabalho que o município está a fazer, que também está na lei, que é as limpezas dos 10 metros nas faixas das vias de comunicação, que é da responsabilidade dos municípios. Por isso, esta consciencialização de todos, este trabalho preventivo, é um trabalho muito importante e que está no terreno e que dará certamente frutos. O Sardual está preparado para a época de incêndios? Nunca estamos preparados para uma época de incêndios. Nós preparamos sempre da mesma forma para todo o ano, ou seja, preparamos porquê? Porque o Sardual tem um conjunto de homens e mulheres, sendo um grupo deles substancial, 29 que fazem parte são funcionários da Câmara, ou seja, temos bombeiros municipais e que é algo que eu defendo, não propriamente a existência de bombeiros municipais, mas aquilo que eu defendo é que cada território ou que cada município deva ter, de acordo com a sua tipologia e grau de risco, um número suficiente de homens e mulheres para poder dar uma resposta rápida e eficiente. Nós falamos, e com alguma vulgaridade, falamos nos grandes incêndios, mas o que é certo é que nenhum incêndio nasce grande. Todos os incêndios nascem pequenos, nascem de uma pequena ignição, e quando o incêndio nasce, até com um copo de água se apaga. Agora, depois vai crescendo, depois com um balde por aí fora, até que não há meios suficientes para o fazer. Agora, o grande desafio também que temos perante nós é a nossa capacidade de resposta perante uma ignição, que deve ser entre 15 a 30 minutos, e se nós conseguirmos uma capacidade de resposta entre 30 a 15 minutos sobre uma ignição, quase raramente estas ignições chegam a grandes incêndios. E este é que é, na verdade, um dos grandes problemas. Há uma grande assimetria em relação à capacidade de resposta perante, ou seja, o ataque inicial. Há uma grande assimetria em termos regionais, em termos do nosso país, sendo certo que o Distrito de Santarém é um dos distritos que melhor consegue ter esta capacidade, mas infelizmente outros distritos do país assim não são. O Sardual é um município que conta com bombeiros, um corpo de bombeiros municipais. Na leitura que faz da região do Médio Tejo, onde também tem responsabilidades ao nível da proteção civil e da floresta, que leitura faz do facto de algumas corporações terem passado recentemente de municipais para voluntários, e também aqui bem perto, como por exemplo o Gavião, que também passou recentemente de municipais para voluntários? O Presidente de Câmara é o responsável máximo da proteção civil do seu território. O Presidente de Câmara tem que garantir que o seu sistema de proteção civil é eficaz, seja ele com voluntários, seja ele com municipais. Agora, há exemplos de corporações de bombeiros voluntários. Atenção, que os homens e mulheres bombeiros, eles são tão bons estando numa corporação de uma associação humanitária, como estando nos bombeiros municipais. Agora, a estrutura é que muitas vezes é que não dá, eventualmente, a capacidade de resposta que devia dar.
Porque quando falo de estrutura, falo, por exemplo, no associativismo, muito dele, ou na esmagadora meio assente no amadorismo, e esse amadorismo muitas vezes tem fragilidades que não devem existir neste sistema. Por exemplo, há algo que não consigo entender, como é que, por exemplo, algumas associações humanitárias, para conseguirem aquilo que é essencial para os seus homens e mulheres estarem no combate a incêndios, e falo, por exemplo, dos equipamentos de proteção individual, têm que fazer, por exemplo, peditórios. Porquê? Porque o Estado ou as autarquias muitas vezes não assumem essa responsabilidade. No âmbito do Médio Tejo, as coisas, nós somos os privilegiados neste aspecto, até porque eu defendo que o ideal é uma estrutura assente na administração local, mas há outros exemplos e bons exemplos em que umas coisas funcionam bem, ou seja, este modelo não é o único a funcionar bem, mas o Médio Tejo, no nosso distrito de Santarém, no total de 25 corporações, 24 com bombeiros no âmbito da administração local, nós temos 7. Ou seja, a esmagadora maioria está no distrito de Santarém. E acredito que assim, eu acredito que o caminho vai ser este. Porquê? Porque nós estamos perante aquilo que podemos chamar uma guerra. E uma guerra tem que ter tropas. E essas tropas têm que estar também ao comando do Estado. E nós não podemos ter uma guerra em que as tropas não estão ao comando do Estado. E depois há situações, muitas vezes no terreno, situações organizativas e administrativas que não deviam de acontecer num sistema tão importante como é o nosso sistema de proteção civil, o sistema, neste caso, o sistema de combate a incêndios florestais. A região do Médio Tejo que vai contar este ano com equipas de intervenção permanente a trabalhar na região. Por exemplo, os municípios que têm bombeiros no âmbito da administração local não têm direito a equipas de intervenção permanente. As equipas de intervenção permanente são só para, o acordo que há é só para as associações humanitárias, o que eu acho uma perfeita injustiça, porque acho que o Estado deve apoiar o território e não as diferentes associações. Se o Sardual tem os bombeiros municipais, os financiamentos que vêm para os territórios deviam ser para todos eles, independentemente da estrutura ser municipal ou ser voluntário. É uma injustiça. Nós não queremos, nós não podemos, enquanto há municípios que neste país, não digo que seja este ano, mas noutros anos, que têm tido direito a elas e, por exemplo, têm-nas rejeitado. Porquê? Porque isto tem um custo de 50% pelas câmaras municipais e 50% pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, no caso das equipas de intervenção permanente. Por outro lado, é importante que se diga também que temos uma novidade no Conselho Sardual. Temos o grupo de intervenção e proteção de socorro da GNR, os GIPs, que este ano vêm substituir a Força Especial de Bombeiros no primeiro ataque, com o meio aéreo, em que vamos ter, ou seja, até aqui tínhamos a Força Especial de Bombeiros, este ano passámos a ter os GIPs da GNR. Vão estar em Sardual? Vão estar em Sardual, sim. Vamos ter em permanência um grupo de 18 homens, que vão fazer a guarnição do helicóptero, mas também o ataque e a vigilância também através do meio terrestre. Muito bem. Várias vozes se levantam preocupados com este verão quente, digamos assim. Todos os verões são quentes, mas com as alterações climáticas e com uma situação que parece que veio para ficar. Relativamente ao Concelho de Sardual, é um município com pequenas aldeias muito cravadas na floresta, numa grande mancha florestal. Partilha desta preocupação para alguma mensagem que queira fazer passar à comunidade? Não, na verdade há essa consciencialização que as pessoas não tinham noutros anos e que agora está infelizmente fruto dos graves acidentes do ano passado, que teve um número de vítimas mortais que nós sabemos. Agora, o que é preciso é que as pessoas mantenham a calma. Nós temos um sistema que foi posto em prática o ano passado, no âmbito da segurança social, no âmbito da saúde, no âmbito dos próprios bombeiros, da autarquia local, em que quando estas situações acontecem, nós estamos todos no terreno, em contacto direto com as populações, dizendo aquilo que eles devem fazer. As juntas de freguesia têm um papel fundamental em toda esta estrutura, pela política de proximidades, pelo trabalho que tem de proximidade com as populações. Por isso, as pessoas têm consciência. Agora, há situações que nós não controlamos, que é o caso da mão criminosa e depois também, claro, as situações extremas atmosféricas. Nós sabemos que com o planeta está a sofrer graves alterações, cada vez vamos tendo, até próximos de nós, furacões, que era coisa que nós não tínhamos. Isso deve-se também ao aquecer do planeta. Por isso,
grandes enxurradas, grandes chuvadas, como por exemplo tivemos há pouco tempo no Sardual, fruto destas alterações climáticas. Nós no Sardual, em média, chove 700 mililitros por ano, uma média, é uma medida padrão que existe, e num dia, só em 40 minutos, choveu 60, ou seja, em 40 minutos choveu 10% quase daquilo que é o total do ano. Por isso, acontece com a chuva, acontece com o frio e acontece com o calor, acontece com situações atmosféricas extremas para as quais todos nós nos temos que ir preparando a vários níveis, por exemplo, nos nossos planos, nos nossos PDMs, temos que perceber também, porque, por exemplo, interfere com as linhas de água, interfere com a construção, interfere com tudo, que tem que ser repensado por causa dessas alterações climatéricas. E relativamente à prevenção, à consciencialização da população, houve boa resposta por parte dos sardualenses? O município teve de intervir? Nós fizemos várias reuniões em todas as freguesias, e em todas as reuniões tivemos muita gente a assistir e a conversar connosco sobre estas matérias, as suas preocupações. Todos os dias recebo e converso com mais do que uma pessoa com as suas preocupações, se perguntando o que é que hão de fazer, o que é que podem fazer. O Gabinete Técnico Florestal também está disponível permanentemente para as respostas que as pessoas entendam. Agora, há aquelas questões que é uma questão também muitas vezes de mentalidade, uma questão, não diria cultural, mas é aquele problema que só acontece aos outros. Por exemplo, nós temos tido um conjunto grande de emissões a determinada altura do ano, fruto daquilo que era a queima de sobrantes, que as pessoas fazem as queimas de sobrantes porque é permitido naquela altura fazê-lo, porque andam preocupadas a fazer as suas limpezas de acordo com a legislação, mas depois há coisas que não controlam, e às vezes essa queima de sobrantes pode provocar um incêndio, e também, infelizmente, já tem provocado algumas mortes, não no nosso concelho, mas tudo isto que também as pessoas acham que só acontece aos outros, não há nada como realmente prevenir e ter a certeza que tudo aquilo que as pessoas fazem é feito com todo o rigor e que não põe em risco elas, pessoas, bens e os bens dos outros também.